Instagram chamando mais seguidores para o vídeo. Boa noite! Boa noite, Marise! Hoje a live tá um prato cheio. Será que a gente sabe a diferença entre fome e vontade de comer? Será que o pessoal aí sabe o que é Mindfulness? E qual o processo disso sobre a alimentação? Então vamos falar diretamente com quem entende do assunto, Marise Bard, nutricionista que vai trazer para nós esse assunto maravilhoso nessa noite de domingo. Boa noite, André. E aí, o que será o Mindfulness alimentar? E aí, André, será que tu sabe a diferença entre fome e a vontade de comer? Boa noite, Rosângela. Prazer em te receber aqui nessa live. Vamos convidar a Marise Bard neste assunto. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda! Que bom te ver, Marise. Eu também acho. E esse frio, hein? Tá friozinho hoje, né? Hoje acho que o inverno chegou agora. Eu acho que o inverno chegou mesmo. Olha, aqui tá um friozão, sabe? Tá complicado. Eu achei tão interessante, Marise, essa live, esse conteúdo que tu vai trazer para nós, porque muitas vezes a gente nem sabe o que é Mindfulness, né? Que a gente ouve falar na meditação, né? Nesse processo meditativo, mas juntar o Mindfulness e a alimentação, só tu mesmo para trazer esse tema aí para nós. É uma novidade, né? Então uma das perguntas, o que é Mindfulness? Quais são os fatores que influenciam esse processo, né, Marise? Hello, sim. Rosângela. Beijo para tua mãezinha, beijo para a Jussara 2786, que está sempre aqui conosco, Marise, nas lives. Boa noite a todas. Bom. Que bom, boa noite para todos. Bom. Vou anotar aqui a live de hoje, Marise. Tu pode ir trazendo aí o teu conteúdo, te apresentando, falando um pouquinho do teu currículo, se tu quiser, que é vasto, né? Eu sou nutricionista clínica, atendo em consultório, trabalho em clínicas também, clínicas médicas, né? Multiprofissional. E também dou cursos, palestras, estou sempre pesquisando, sempre me atualizando, né, nos temas. E um deles é o Mindful Eating. Eu comecei a trabalhar já faz uns 2, 3 anos que eu já estou trabalhando com esse tema. Que maravilha. Deixa eu baixar meu som aqui, tá muito alto, meu mano. Eu realizo um curso, já faz uns 3 anos que eu já realizo o curso completo, mais completo, né, sobre Mindful Eating. E trabalho também um pouquinho no meu consultório. Sempre tento colocar essa abordagem como tratamento também. Que maravilha, que legal, Marise. Bom, tu fica bem à vontade, tá? Como tu quer trazer o teu conteúdo. Só tô anotando o teu nome aqui para fixar. Eu gostaria de iniciar, então, já esse assunto, né? Tem uma frase que quando eu li essa frase, eu achei ela bem completa, né? E acho que ela resume um pouco de tudo que é esse Mindful Eating. A frase é assim: comer bem é comer de tudo, sem culpa, sem restrição, com prazer e escutando suas emoções e fome. Olha que legal. A frase é um processo bem profundo, assim, né? É bem profundo, porque ali está falando claramente que as nossas emoções, né, ressoam no nosso hábito alimentar, né, Marise? Exatamente. Trabalhando com Mindful, mais na questão alimentar, né, do Mindful Eating, no caso, a gente, por exemplo, vai conseguir, às vezes, restaurar ou até melhorar um pouco a nossa ligação do corpo, da mente, com a relação com a comida, os nossos sentidos, nossas emoções, essa nossa relação com a comida. Olha que também bacana. A gente vai treinar a nossa mente para poder comer sem aquela culpa. Quando a gente come, a gente fica com culpa, a gente está comendo certos alimentos, né? Ou a quantidade.
a gente também aprende a administrar um pouco essa sensação. Que maravilha! É porque muitas vezes tem pessoas que entram no estado depressivo, né, Marisa, e comem mais e outras comem menos, né? Exatamente. E só para iniciar, que eu sempre gosto de botar um pouquinho de onde surgiu, né, o Mindful Eating. O Mindful, Uhum. ele veio da palavra Mindfulness, que nem tu falou no início, que significa estar consciente, veio da meditação, do processo meditativo. E muita gente, quando a gente fala em meditação, acha que é uma coisa muito difícil de fazer, que não é qualquer um que faz, tem que ser especialista, né? Mas, na verdade, todo mundo pode fazer. Uma meditação, na verdade, é um momento em que tu para se observar. Para observar o seu interior, a sua mente, o seu corpo, como é que funciona. Isso já é meditação. Só o fato de parar, refletir, prestar atenção nos pensamentos, já é uma meditação. Sim. Tá 100% presente, né? Na mastigação, no caso do que tu traz, né? Ali da alimentação, mastigando, sentindo, não Exatamente. engolindo direto, né? Eu como muito rápido, eu tenho o hábito de engolir, assim, mas eu prestei atenção melhor depois que eu entendi que tu tem que, né, mastigar e não tá lá no boleto, lá naquela preocupação, ou enfim, tu tem que estar ali naquele ato, em estado de presença, assim como tu falou, né? O Mindfulness, ele é assim, é o processo de aceitação, né? Na verdade, o primeiro item é a atenção. Tu parar para poder observar por dentro como é que tá as tuas sensações, como é que teu corpo está funcionando, a tua mente principalmente, né? É a atenção. Depois da atenção vem o momento presente, estar focado naquele momento. Esse também é muito importante de entender. A atenção, estar no momento presente, e depois vem a aceitação. E aí tu vai trabalhando esses 3 pilares que é do Mindfulness, colocando na parte alimentar. Uhum. Aí, por exemplo, dos objetivos do Mindful Eating, o objetivo é de mudança de estilo de vida, porque a pessoa acaba que nem tu falou, eu comia rápido, daí com o Mindful tu vai aprendendo a saborear, vai aprendendo a comer mais devagar. Tem os 5 pilares que a gente diz do Mindful, que é tudo isso tu tem que fazer na hora da refeição. Olha como a gente tem que parar na hora da refeição para prestar atenção. Tem que ver, ou seja, ver o alimento ali no prato. Por isso que a gente diz também que é importante a gente comer com os olhos, né? A gente tem que ouvir, às vezes a gente está mastigando um alimento que é crocante, ouvir os barulhinhos, que às vezes eles nos remetem sensações, né? Nos remetem memórias. A gente tem que cheirar, é importante de sentir o cheiro da comida. Olha. Às vezes o cheirinho bom nos remete também a uma lembrança, o cheirinho bom nos faz vontade de comer, já o cheiro ruim já não faz tanto, né? Verdade, agora tu falou uma coisa, Marisa, que eu achei interessante, porque eu estudei aromaterapia, né? E o cheiro, ele tá ligado ao primeiro cérebro. Oi, Verônica. A Verônica, nossa amiga, astróloga. Beijo, tava vendo a live de vocês. E, Marisa, o sistema olfativo tá ligado ao primeiro cérebro, né? Ao reptiliano e o límbico. Então, tu falou é uma verdade, porque tu tá comendo uma comida e tu pode sentir o cheiro e te remeter lá à casa da tua mãe, da tua avó. Exatamente. Ou um lugar ruim, né? Olha que interessante. Exato. E isso é o princípio também pra gente perceber a comida. A gente come tão rápido que não dá tempo a gente nem sabe que cheiro tinha, que gosto tinha, que sabor, que lembrança que me fez, se foi uma lembrança boa ou ruim. Porque a gente comeu tão rápido, não aproveitou aquele momento de saborear realmente a comida, né? Então, para continuar os 5 sentidos, é o de ver, o de cheirar, o de ouvir, o de tocar também é importante. O alimento que eu possa estar tocando também é importante sentir nas mãos. Se está quente, se está frio. Olha só. E o de saborear, o de saber o gosto, se o gosto é bom ou ruim. Então, para a gente fazer tudo isso na alimentação, a gente não pode estar correndo. A gente não pode estar comendo rápido. Então, a gente tem que parar, prestar atenção, por isso que é uma meditação. Prestar atenção, nem que seja um pouquinho, para a gente perceber todos esses sinais que a comida nos remete. Sim, e aí, Marise, dá até para te começar. Eu me lembro quando eu era de outra religião, né? Lá na minha infância, que era Testemunha de Jeová, tinha muito assim, ó, de tu
fazer prece, oração antes de comer. Ah, sim. E aí depois, assim, eu fui crescendo e esse hábito sempre tornou parte da minha vida. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que comer muito rápido. Trabalhei em call center, que era voando, assim, era 6 horas e tu comia. E eu gostava sempre de parar um pouquinho, assim, para fazer a prece, sabe? E aí depois nas terapias... Já era o momento que tu estava priorizando para focar naquilo, né? Sim, e aí depois nas terapias, a importância, aí tirando a religiosidade, né? A importância de tu começar a agradecer. Ai, que bom que eu tô aqui agora, parei para comer esse alimento. Que interessante isso, porque né? eu não gosto daquele alimento. Mas tu já parou para pensar por que tu não gosta daquele alimento? Ah, porque às vezes tu nem sentiu o cheiro, tu nem sabe. Às vezes tu acaba fazendo de novo, por exemplo, comendo de novo aquele alimento que tu não gostava, mas de uma maneira diferenciada, fazendo mindful, por exemplo, tu acaba descobrindo que aquele alimento tem o cheiro bom. Mas ele tem o cheiro bom. Ah, aí tu acaba descobrindo várias coisas que antes tu só dizia que não gostava. Porque talvez ele te Sim. remeta a alguma lembrança ruim, alguma sensação ruim, mas que se ele tem várias outras fontes que podem ser boas, tu acaba até aceitando aquele alimento também de novo. Bah, que aula! Que legal, Marisa! E o Mindful, uma das principais objetivos dele também é da mudança de estilo de vida que a gente falou, né? Que justamente isso, da vida corrida, para nem que seja uns 10 minutinhos, 5 minutinhos de atenção naquela comida, ajuda também a perder peso, porque a gente acaba comendo menos, porque a gente acaba Olha só. saboreando a comida. Então a gente acaba percebendo os sinais do corpo de saciedade, Sim. quando é a hora de parar. Então, se a gente está atenta para o nosso interno, a gente acaba sabendo os sinais de saciedade. Então, a gente escuta quando é hora de parar. Não só quando a barriga dói, quando já está, né, quando a gente já está passando mal, que geralmente a gente faz. Sim, exatamente. Tu sabe que no Oriente, né, os orientais, na Índia, eles têm aquela... Tu sabe bastante que também tu trabalha com a Ayurveda, né? O hábito de não sair da mesa quando tá cheio, né? E se a pessoa e se a pessoa come ali, vai engolindo, engolindo inteiro, não respira, não sente o cheiro, né? Não, essa coisa do mastigar, ela acaba e ela ingere muito mais do que ela precisa. Aí quando tu vê, tu diz, ai, tô estufado, né? E isso uma cultura antiga, né? Que para a comida tá boa, para dizer para a pessoa que a comida tá boa, tu tinha que sair com a barriga estufando. Se tu não saísse com a barriga assim, sem sentir nada, é porque não tava bom, não comeu o suficiente. A gente vem dessa cultura antiga que a comida tá boa, tem que sair com a barriga, né? A gente tá passando mal. Mas na verdade é o contrário. É o que a gente tem que fazer, é o contrário. Que legal! Porque o estômago já não deu conta daquilo e ele tá avisando, ó, tá doendo, já passou do limite. Se a gente não para, aí que a gente corre os problemas, né, da questão de peso e outros problemas que vem. Sim, a questão também, né, de tu respirar e comer, tu vai, esses alimentos, né, Marise, que tu não gosta, tu vai começando a se familiarizar com eles, né, que nem tu falou ali antes, eu não gosto desse alimento, mas nem provou, não conhece o gosto, né, não dá essa abertura para sentir a textura do alimento. Oi? Dá uma chance para ele, né? Nenhum dos sentidos que a gente falou, nenhum dos 5 sentidos, a pessoa não dá chance nenhuma. Sim, e tu sabe que a minha filha, a mais velha, ela começou a comer beterraba na casa de uma amiga. Talvez lá outro contexto, né? Porque antes ela não tinha o hábito de comer aqui, né? E olha a Jussara falando, aí se diz come sem vergonha. Sem vergonha. Tem gente que tem. Olha, a Lu entrou. Beijo, Lu, nossa amiga astróloga aí, Ana Pimentel. Tem bastante conhecidos meus também.
Bem-vindo todos aqui. E aí, então, Marise, de repente lá foi diferente alguma coisa, ela começou a... E agora ela gosta de beterraba. Mas eu achei interessante tu falando isso, eu pensei nisso. Que aqui ela Pode não ter tinha relação, ainda. sim. Exatamente. Pois é, Mas que bom que que ela inter... começou, seja de qual forma ela achou a maneira dela de gostar de beterraba. E o mindful, ele traz essa questão de sem julgamento. Por exemplo, a Sem forma que eu achei de gostar de beterraba não importa, né? Por exemplo, se foi contigo, ou se foi com a outra pessoa, de repente ela gostou da maneira que a outra pessoa fez, que bom que ela gostou. A gente não pode estar julgando tanto, né, a maneira que ela achou de gostar, por exemplo. Sim, não, né? É um julgar errado, né? Sim, exatamente. Tem que até dizer, ah, que bom que tu gostou, então a gente vai aprender qual é a maneira que tu gostou, né? Ela vai te dizer, daí tu pode passar a fazer a maneira que ela gostou mais. É. Sim, exatamente, exatamente. E o É, na mágico, verdade, é errado julgar de qualquer forma, né? É sim. errado. E o Mindful também, ele ajuda também a minimizar, a reduzir níveis de depressão, níveis de ansiedade, nível de estresse, compulsão. Olha só, que interessante. Sabe, Marise, que tu falando isso me lembrou assim, eu gosto muito de doce, né? Aí o meu namorado, ele me dava um doce e eu engolia inteiro. Ele dizia assim, não, Josi, calma, saboreia. Eu Agora eu sempre me digo assim, lembrei. ó, do consultório, eu sempre digo assim para as pessoas, o problema não está nos alimentos. Até o alimento ruim não está não tá nos alimentos. Não tem problema comer um alimento ruim, né? O problema é como eu como e a maneira que eu como esse alimento. É eu saber Bah, identificar, né? Que nem o brigadeiro. Não tem problema comer o brigadeiro. Mas para que eu preciso comer 5 brigadeiros se só com um brigadeiro eu já me satisfaria? sim, Sempre gosto de fazer a verdade. pessoa pensar isso. Ah, como é que só um? Não, só um não dá. Mas só aquele um eu vou fazer valer por 5. Então eu vou saborear. Eu vou levar 1 hora para terminar de comer aquele um brigadeiro. Sim, exatamente. Aí eu vou me satisfazer, Exatamente. brigadeiro, eu não vou engordar e não vou ter comido os 5 brigadeiros. Então tem essa diferença. Que aí tu nem percebe, né? Tu vai comendo, botando aquilo na boca simplesmente como é automático, né? E É automático. a gente E entra aí tu não. muito, principalmente na questão alimentar, a gente entra muito na questão do piloto automático, que a gente chama. É. Olha só. Piloto automático, a gente acaba fazendo as coisas sem parar para pensar. A gente vai estar lá porque tem que fazer, vai comer porque tem que comer. A gente não prioriza aquela hora da refeição, a gente não prioriza o alimento. A gente tem muita dificuldade de fazer isso, mas isso é importante a gente restaurar esses sentidos, né? Sim. Que interessante a colocação na alimentação de todos os sentidos, né? Olha, a Amy Sim, ali falou, às vezes comemos mais por olho, nem queremos, é exato. muito automático. É o que tu falou, né, Então, Marisa? o Mindful ensina assim, ó, tem alguns exemplos práticos, por exemplo, que eu já posso até ir adiantando para falar, para ver se as pessoas se encaixam neles, né? Por exemplo, se eu vou no supermercado, se eu vou no supermercado com fome, o que vai acontecer? Eu vou Vai comprar um comer monte mais? de coisa, vou comer muito mais, que eu vou comprar um monte de coisa que eu não deveria porque eu estava com fome. É diferente de eu ir Ah, no supermercado depois de ter feito uma refeição, por exemplo. Então, o problema não que está na ira do supermercado, o problema está como eu vou ir no supermercado. Se eu vou com fome ou se eu vou satisfeita. faz toda uma diferença. É que nem a padaria, por exemplo, não tem problema eu ir na padaria. Que nem quando a gente começa a fazer uma dieta, nunca mais vou passar, até eu emagrecer, eu não vou passar na padaria. Não vou passar nesses lugares, né? Mas na verdade não tem problema nenhum passar na padaria. O problema é como eu vou chegar na padaria. Por exemplo, assim, eu briguei com uma pessoa, tô com raiva. Vou lá na padaria. O que vai acontecer? Vai, vai jogar tudo na comida, né? Vai descontar na comida. Tudo que tem na prateleira eu vou acabar comprando para me satisfazer, né? Se eu tô Que triste interessante. também, eu vou lá na padaria triste,
E eu vou lá e eu vou acabar comprando coisas para me satisfazer a mais do que eu precisaria. Mas se eu for na padaria e for estar me sentindo bem, né, saber controlar a minha tristeza, saber controlar a minha raiva, eu vou lá porque eu preciso, porque não tem problema querer ir lá comprar um pouquinho, eu vou lá para comprar um pouquinho, para me satisfazer. Aí a padaria não tem problema nenhum. Eu tenho que saber fazer essa diferença. E também tem uma coisa que é bem interessante, que é comer depois de uma briga, ou comer no momento de uma briga. Se eu não me engano, no chat se falava que isso é um veneno assim também, né, Marise? Sim, porque tu acaba comendo demais, porque aí tu acaba escolhendo certos alimentos que te satisfazem, te dão aquele bem-estar, principalmente chocolate, doce. Realmente, eles dão aquela sensação de bem-estar. Mas um pouquinho já te dá essa sensação. Tu não precisa comer uma caixa inteira de bombom, por exemplo. Só que uma pessoa que está totalmente com essas sensações mais negativas afloradas, ela não vai saber conseguir comer só uma, ela vai querer comer a caixa inteira. Então, nesse momento, eu tenho que tentar parar um pouquinho para ver se realmente eu vou precisar comer toda a caixa ou só um pouquinho. Ah, que coisa. Sabe, eu escuto muito, assim, até nos meus atendimentos, né, Marise, a questão do doce, isso que tu falou de comer. Eu me estressei, eu briguei, aí eu comi uma caixa de bombom. E acaba Uhum. que aí tu comeu no momento que tava ali em desequilíbrio emocional, né? E acaba que tu sempre vai jogar na comida a tua frustração, né? Exatamente. Por exemplo, assim, eu tive um dia cansativo, me estressei no meu trabalho. O que que a gente faz geralmente quando chega em casa, depois de trabalhar 8 horas por dia? Vai comer, né? Comer. Geralmente a gente come. Mas aí eu sempre dou essa ideia, mas pode escolher outras atividades para tu tirar esse estresse, não tem problema tu estar estressado. Porque a gente fica, né? Acontece situações que a gente acaba ficando cansado, estressado, ansioso. Isso é normal, por isso que é sem julgamento. Eu posso estar estressado, não tem problema nenhum. Só que o problema é como eu vou lidar com esse estresse. Se eu vou colocar tudo na comida ou se eu vou achar outro foco. Eu posso até comer um pouquinho para me satisfazer, mas não vou jogar 100%, eu vou dividir essa sensação. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma meditação. Então, isso ajuda a amenizar. Sim, é os novos hábitos, né, Marise, que a gente fala muito na terapia, porque nós somos reprogramáveis, né? Nosso sistema É, neural, neocórtex, só que precisa tirar um hábito e colocar outro, né? Então, que exatamente. interessante. Brigou com o chefe, ou enfim, estressou. Não tem como dizer, um passe de mágica vai sumir meu estresse. Não, tu vai Não, ter que de acordo todo mundo passa por isso. O problema é como eu vou lidar com essa sensação. O que que eu vou fazer para amenizar? Vou ir direto na comida, eu já sei que vai dar problema. Com certeza, porque eu não vou saber me dar conta depois. Porque daí certamente eu vou engordar, aí eu vou ficar mais frustrada ainda. Então não vai te trazer Sim. muitos benefícios. Pode ser que o único benefício na hora seja o bem-estar, mas vai ser passageiro, né? Então eu E poderia estar fazendo outro tipo de atividade. sim, e acontece muito assim de tu também ir no supermercado, além de comprar e engordar, tu gastar mais, né, Marisa? A pessoa Exato, tu tem um acaba gastando orçamento, mais. gasta mais, ela vai comprar com esse estado ansioso, deprimido, ou de irritabilidade, vai gastar Sim. além daquilo. Vou comprar uma pipoca, vou comprar lá sei eu, vai Ela aí, acaba aí tendo a tendência a comprar produtos industrializados, né? Refrigerante, carboidratos, que são produtos que são mais caros. Então acaba acontecendo isso também. E em grande quantidade, porque daí para satisfazer ela vai ter que comprar em grande quantidade. Um pouquinho já não vai dar, então ela vai comprar em maior quantidade, por isso que acaba aumentando o valor. Né? sim, aí é um círculo vicioso, né? Aí gasta demais, Exatamente. bota no cartão, ou compra com dinheiro que era de outra coisa, que, né? De repente era um Exatamente. dinheiro que não era para isso. Aí ela vai acabar um círculo vicioso, que aí vai vir a fatura do cartão, vai ficar mais angustiada, mais estressada, vai comer mais ainda. E tu sabe que, por exemplo, assim, como a nossa tendência quando está nessas situações de ansiedade, estresse, tristeza, é comer carboidratos, doces, esses alimentos, quanto mais a gente come, mais eles são que nem vícios. Então, quanto mais a gente come, mais ele vai fazer a gente querer comer mais.
Eles são nossos inimigos, entre aspas. Eles têm a tendência de nos querer comer mais e mais e mais e mais e mais. E se eu não parar para prestar atenção que eu já comi 5 unidades daquele alimento, ele vai me fazer comer 10. E eu nem vou me dar conta. Porque é o ciclo vicioso do açúcar. Então, se eu perceber isso, eu digo, não. Porque se o nosso organismo, eu gosto de brincar e dizer que o nosso cérebro é que nem uma criança. Assim como uma criança, a gente educa ela, a gente vai educando ela, o nosso cérebro também. Ele é bem assim, a gente vai treinando ele. No momento que a gente treina ele, ele não vai entrar nesses ciclos assim. Então, se a gente treinar ele no processo de mindful, comendo pouquinho, comendo de tudo, posso comer de tudo, mas comendo pouquinho, devagarinho, saboreando, fazendo esses 5 sentidos, ele vai entender e ele vai ser um bom aluno e ele vai se adaptar. Ele é adaptável, ele é treinado, né? Sim, tudo são programas, né? Nossos sistemas são programáveis, né? Que Só interessante. Que às vezes quando a gente está nessas coisas de graus muito elevados, de ansiedade, de estresse, a gente acaba não percebendo para treinar isso. Mas então eu sempre gosto de brincar, quem é que manda? É a gente ou é a nossa mente? É a gente. A gente controla a mente, não a mente controla a gente. Exatamente, mas é um exercício. Porque se a gente deixar, às vezes a gente deixa a nossa mente nos controlar, mas na verdade é nós que controlamos a mente. Sabe que eu gosto de assistir o Haroldo Dutra, né? E ele ele faz eu não sei se tu já viu que ele está trazendo muito autoconhecimento e meditação. Ele faz meditação aí. Isso, aí ele traz uma analogia, Marise, que é assim, ó, a mente, ela é nossa casa. Nós, o dono da casa, né? Nós, o dono, e a gente escolhe o que vai entrar de emoção e permanecer ali, né? Olha só, o tarólogo José, Marise, ele está dizendo assim, comer, ufa, no meu enter é o vício mais difícil de controlar que existe. É difícil, mas tem controle. Bem difícil, mas é automático, né? É que a gente acaba se acostumando com o automático. Mas a mesma assim, quando a gente se acostuma com o automático, a gente também se acostuma com esse controle, né? É um processo difícil, mas a gente consegue. A gente trabalhando bem essa questão de parar para olhar para si e perceber tudo isso, a gente acaba conseguindo fazer, sim. Sim. E Marise, e me diz assim, nos teus atendimentos, né? Quando a pessoa chega assim, ela quer... no meu entender, ele quis dizer. Tá certo, José. É isso aí, como a Marise falou, a gente vai aprendendo a domar esse cavalo selvagem. É um processo de treinamento. Sim. E nos teus atendimentos, Marise, quando tu traz esse conteúdo tão profundo e vasto, assim, entre essa vontade de comer e a fome, tu nota que é rápido que a pessoa consegue, assim, melhorar a saúde ou custa muito? Não, o Mindful é um processo a longo prazo. A gente vai ter essa melhora a longo prazo. Vai depender de cada pessoa, claro, né? Vai depender do processo da pessoa, mas ele é a longo prazo. Então não é de imediato, porque a pessoa está naquele quadro, né? Às vezes vem um paciente de compulsão alimentar, então a gente imagina, mudar radicalmente os seus hábitos é uma coisa bem complicada. Então por isso que é um processo a longo prazo. A gente vai indo aos pouquinhos, trabalhando com a pessoa, para ela perceber tudo isso. Perfeito. Que bacana. E uma coisa interessante da gente aprender é a questão da diferença de fome e de vontade. Também entra na questão do mindful. Quando a gente vai comer, será que a gente está comendo por vontade ou por fome? Tem diferença? Como é que a gente descobre? Quando é por fome, geralmente a fome dá uma reação física. A gente sente, ou se a gente passa muito tempo sem comer, e se é fome mesmo, que o organismo está precisando de alimento, acaba até dando aquela dor de fome, que a gente chama dor de estômago, que é de fome mesmo. É uma sensação persistente. Então, se eu não comer naquela hora, vai ficar até aumentando a dor, às vezes no caso. A fome, ela não é seletiva. Qualquer coisa que eu comer vai matar a fome.
Então, isso Uhum. da gente escolher o alimento, eu não gosto disso, eu não gosto, isso tudo é vontade. Para fome, qualquer coisa serve, qualquer coisa é alimento. Que legal. Então, com Sim, fome, se só tem, por exemplo, eu não gosto de maçã, mas eu tô com mas fome, aquela foi? dor de estômago horrível, eu tô passando mal com dor de cabeça de tanta fome, e eu vou comer aquela maçã, é o que resta, eu vou acabar tendo que comer aquela maçã. Sim, Então, isso é claro. fome. Quando a gente começa a selecionar, maçã eu não gosto, mas eu gosto desse, eu quero comer esse, isso já é vontade. Aí também tem essa diferença. Ah, isso aí, Marise, me traz muito assim, às vezes a gente fica, vai na geladeira toda hora, eu tô com fome, mas não é isso que eu quero comer. Não é nada disso, é vontade, É vontade. simplesmente Quando não eu é. começo a selecionar, a escolher o que eu quero comer, já é vontade. Porque eu posso Olha, até, não tem nada pra comer, mas tu vai olhar, tem um monte de coisa, né? Mas quem tá com fome, come aquilo ali que tem, não reclama. Geralmente, porque tá com fome, né? fome Mas de quando eu verdade. começo a e a olhar aquilo e aí não querer nada daquilo que tem ali, aí já é vontade. Mas que coisa, Marise, é uma aula que tu dá, a gente tem Ah, aula sim. aqui comigo. Esse curso que eu dou, que é mais completo, geralmente é um curso de 3 horas, 3 horas e meia. Ai, mas é muito necessário, Marise. Tem o teste, um exemplo prático que daí todos podem fazer também. Que eles fazerem em buffet. Agora com a quarentena a gente não tem como nos restaurantes dos buffets. Mas aí a pessoa Hum, pode fazer em casa também, não tem problema. Para testar o seu hum, autocontrole, para ver se a pessoa sabe identificar os sinais de fome ou os sinais de saciedade do organismo. Então fizeram uma uhum, pesquisa, né, fizeram esse exercício prático, que, por exemplo, eu comi o prato, e aí, geralmente, às vezes, a maioria das pessoas acaba repetindo o prato. É. uhum. E antes de repetir, eles falaram: te serve normal e come. Quando tu acabar de comer, tu espera 20 minutos para repetir o prato. Depois desses 20 minutos, vamos ver se tu realmente vai querer repetir o prato. Ah, Porque, que show. porque é o tempo que demora para o estômago enviar o sinal para o cérebro de que ele está satisfeito. Uhum. Se eu não espero 20 minutos, como eu repito logo em seguida, esse sinal não chega para o cérebro e eu fico achando que eu ainda estou com fome. Uhum. Então é importante Que esperar esses 20 minutos. Aí o resultado dessa pesquisa que fizeram, o que será que foi, né? Será que o pessoal conseguiu esperar 20 minutos? acho que não. A maioria, mas olha, por incrível que pareça, a maioria não repetiu o prato porque a fome passou. Ah, viu? Aí depois ficou no meio termo, ficou que a pessoa repetiu porque a fome continuou. Aí tudo bem, se a fome realmente a pessoa viu que estava com fome, comeu pouco, não tem problema, tá? O Hum, problema é só se a pessoa já percebeu que está cheio, né? sim. E depois, no fim, não conseguiu aguardar 20 minutos e se serviu mais de comida. Mas a maioria, depois desses 20 minutos, acabou percebendo que não precisava ter repetido. Mas se ela não esperasse, eu aposto que eles iriam repetir. Uhum, sim. E Marisa, interessante isso. Me veio assim, ó, que tem gente que come, né? Comeu a refeição, muitas vezes muito rápido, né? E passa uma hora e diz, ai, tô morrendo de fome, né? Tem Exatamente. gente que tem isso, mas aí não é morrendo de fome, é vontade, né, Marisa? É vontade. Não tem nada A a ver gente com morrendo de fome. Não, se tu comeu, claro, se tu comeu um pouquinho, até pode ser um pouco mais de fome, né? Não é o caso. Sim, Mas se tu viu que tu comeu comeu. o prato normal, uma refeição, né, vasta, e tu sente fome logo em seguida, certamente não é fome, é vontade. Né? Uhum, Então a gente tem que ver exatamente essa diferença para na hora da refeição saber a diferença. Por exemplo, assim, eu almocei. Aí de tarde eu vou ver um filme na TV. Aí o filme na TV remete, ou eu vou no cinema. Geralmente filme e cinema remete a pipoca ou algum sim. outro alimento. Mas aí eu recém Uhum, almocei, faz uma hora que eu almocei e vou ver o filme depois de uma hora. Mas é aquela uhum. questão que a gente está acostumada. Mas o filme, mas eu tenho que ter minha pipoquinha. Aí vai lá e come a pipoca. Mas o estômago já tá cheio por causa da minha refeição anterior, né? E aí é que tá o problema.
Então, se eu tenho, o problema não é eu comer a pipoca vendo o filme. O problema é só eu ajustar os horários. Então, por exemplo, se eu recebo você, eu vou deixar para ver o filme daqui a umas 3 horas, por exemplo, depois. Se só vê filme comendo, né? Exato. Eu tenho que me organizar nesse sentido, por isso que é sem julgamento. Não tem problema eu querer comer a minha pipoca vendo o filme. Só que eu tenho que me organizar, porque daí não dá certo. Aí vai ficar aumentando a quantidade. Sim, é tudo uma questão de disciplina, né, E para Marise? Sim. Eu não entendi, cortou um pouquinho. É uma questão só de parar para pensar, né? Se eu quero comer, não tem problema tu querer esse hábito de comer a pipoca e ir no cinema por causa do filme. Só que daí tu tem que organizar para não te causar nenhum problema depois, né? Sim. E isso é bem interessante que tu falou, assim, essa organização, porque tudo tem, a alimentação, né, eu estava lendo, assim, tem muito a ver com essa É. organização, a organização de fazer o alimento, né, Marisa? De escolher, né? Agora, claro, a gente está vivendo nesse momento, assim, Sim. muito atípico para nós, né? E, enfim, aí tu vai no supermercado já meio com medo, né? Mas tu tem que ter uma lista, né? Ah, eu vou fazer tal coisa meio-dia, depois na janta, amanhã. Como é interessante essa estruturação do alimento, né? Não pegar Exatamente. correndo assim e eu vou sair, vou decidir lá. Isso não dá, né? É diferente, todo esse processo a gente tem que valorizar, né? De fazer a comida, de ir lá no supermercado, escolher. Eu vou fazer essa receita hoje, vou lá no supermercado, vou comprar. Porque daí a gente já está se familiarizando com essa refeição, né? Com esse Hum. alimento. Então a gente já cria uma expectativa boa. É diferente se a gente já compra pronto. Então a gente também tem que valorizar isso, a hora da refeição, do preparo. É bem importante também trabalhar nesse sentido. Que bacana. Nossa, é muito interessante, Marise. Cada vez que tu vem aqui, assim, ó, passa vários filmes, várias cenas na cabeça, assim, muito legal. E outra questão importante também que a gente fala assim, agora primeiro só para o pessoal ver se eles querem comentar alguma coisa, quando que eu tenho que trabalhar com mindful? Será que eu preciso de mindful? Às vezes diz, eu não preciso fazer mindful, será que eu preciso, né? Então, alguns sinais de que eu preciso estar fazendo esse processo de mindful. Então, se eu estou com estresse e ansiedade, com índices elevados, se alguém se encaixa nesse item, é o sinal de que precisa trabalhar um pouquinho e pode trabalhar com mindful. Se eu estou com dificuldade de me concentrar, também é o sinal, né, de fazer o Hum. mindful. Se eu fico com cansaço durante o dia, porque todos esses itens vão refletir na alimentação depois. Se eu estou Claro. sentindo dores estomacais e intestinais, se eu estou com desânimo, se eu tenho muita irritação, ou se eu estou com o peso alterado, ou dores de cabeça constante, isso são sinais de que eu preciso fazer mindful. Então, porque Hum, isso com certeza vai dar lá na alimentação o resultado. sim. E Marise, e para fazer o mindfulness, eu falei errado, é mindfulness. Mindful Ah, mindfulness. Tem que ter horário do café, horário do é almoço, tem que ter importante. certinho. É Não é que importante. tem que ter, mas é importante porque a gente acaba tendo, tem que ter essa organização que eu falei, que nem daquela refeição. Se eu vou ver o filme de tarde, então eu organizo meu horário da refeição, eu passo o filme para mais tarde. Então, esse negócio de organizar café da manhã, almoço, é importante para a gente organizar o nosso dia. Ter esse momento da refeição, que a gente às vezes está no trabalho, não tem tempo de comer, nem que seja 10 minutos. É diferente, por exemplo, do que eu comer no computador, correndo, ali mexendo, que eu não vou nem ver quanto que eu comi daquela comida. Eu não vou nem ter Uhum. prestado atenção no sabor, porque eu estou mexendo no computador, eu estou trabalhando, eu estou prestando atenção em outras coisas, eu estou mexendo no celular. Tudo junto. Então, para ter esse tempo da refeição, de sentir aqueles 5 sentidos que a gente comentou, eu tenho que parar um pouquinho no meu dia. Então, seria interessante eu deixar um horário para essa refeição, para eu parar, nem que seja 5, 10 minutinhos, para eu valorizar aquela refeição, aquele horário, para ter essa relação afetiva boa com a alimentação, para ela não se tornar uma questão ruim. Olha que palavra interessante, Marisa, uma relação afetiva porque parece muitas Exatamente. vezes que a gente está com raiva, né? Fica comendo assim, parece estar com raiva da vida, da E comida, né? E fica comendo.
Quando a gente começa a fazer dieta, o culpado é os alimentos, né? O culpado é o doce, o culpado é o carboidrato. Mas, na verdade, não existe nenhum culpado. Tu pode emagrecer comendo pão francês, tu pode emagrecer comendo brigadeiro. É uma questão de só de tu saber controlar. Olha só, aí o alimento fica vilão. Aí até entra aquela, vira um vilão, né, Marisa? Até entra aquela questão assim, tem pessoas que comem de tudo e não engordam, e outras que Exatamente. fazem uma dieta restrita e acaba sempre com sobrepeso. Tem a ver com isso, né? Ver o alimento como um inimigo. Porque o que acontece? Ai, não, meu inimigo é refrigerante, não vou tomar nunca refrigerante. Tá, se tu vê isso pro lado positivo pra ti, tu fica tranquila com isso, não tem problema. Acontece que uma maior parte das pessoas acaba trazendo isso como uma coisa negativa, né? O refrigerante é o mal, ele é ruim. Só que daí o que que acontece? Quando eu tomar um golinho, eu não vou conseguir tomar só um golinho. Eu vou querer tomar um monte, e aí é que tá o problema. Aí Eu que posso tá, né? emagrecer, tipo assim, eu posso emagrecer e ter uma saúde saudável tomando refrigerante todo dia, se eu quiser. Sim, olha Porque só, pode de tudo. se eu conseguir me Bote- controlar tomando um pouquinho de refrigerante, a quantidade certa, não tem problema nenhum de eu estar tomando aquele alimento. Sim, exatamente é isso, a disciplina, né? Porque se não vai, não toma nunca. Até, né, no caso assim, eu já vi muitas mães proibirem, né? E aí quando chega na casa do amiguinho, mete o pé na jaca, Exato. que nem dizem, né? Aí Come, isso também. toma. E Aí é também a muito mais gente, fácil ele aprender da casa dele a comer aquele alimento mais pouquinho, saboreando, porque daí quando ele vai chegar na casa da outra pessoa, ele não vai querer comer um monte, porque gosta e não pode ir na casa, aí fica aquela questão negativa. Né? Então, se a pessoa sim. já diz para ela, olha, pode comer um pouquinho mesmo, não tem problema, já ele vai chegar na casa da outra pessoa que tem, e às vezes não vai nem querer comer, porque ele come na sua casa. Olha só. Onde tudo é proibido, eu acho que tem, isso aí é uma conversa bem legal, né, Marise? Porque onde as coisas são proibidas, elas viram, né, aquele segredo, acaba que a É, curiosidade, né, tu vai buscar saber o que é aquilo ali, em relação ao alimento, mesma coisa, né? exatamente. Então, o Mindful trabalha todos esses processos, essa relação realmente com a comida. Que o mal não está nos alimentos, não tem alimento ruim. Senão, não tem, se o alimento fosse ruim para nós, não estaria sendo nem vendido nas prateleiras. Eu sempre digo isso. Se ele é ruim a ponto de nos prejudicar muito, ele não é nem vendido. Se ele está lá vendido, é porque ele não é tão ruim assim, desse ponto, né? Sim, Então, exato. o Não é, problema é só como eu vou usar aquele alimento, como eu vou fazer com aquele alimento. sim. Não é ele que nos obriga, né, a comer descontroladamente, né? Exatamente. A gente vai ter Exatamente. que começar a olhar ele de uma outra forma. E eu achei tão interessante essa questão de tu trazer os cinco sentidos para a alimentação, né? O cheiro, o tato, né? A visão, A, a o- visão e o paladar. exatamente. Que interessante. Só a gente, no momento que a gente E, for. também. Como? E o de ouvir, o sentido de ouvir também. Ouvir, esse aí, esqueci. Pois é, olha só, no momento que a gente colocar todos esses sentidos, a alimentação já muda, né? E Ela já para fazer isso, eu tem. tenho que parar um pouquinho na hora da refeição. Eu não posso estar com meu pensamento em outra coisa. Eu não posso estar meu pensamento vendo TV, na notícia. Eu não posso estar com meu pensamento no celular. Eu tenho que estar só olhando para o prato, digamos assim, para poder Sim, sentir tudo isso. sim. Aí, esses no caso, seria como funcionam os ciclos do Mindfulness? Esse é o Isso. ciclo? A gente diz que tem o ciclo do mais para a gente trabalhar, né? Então, assim, a primeira Hum, coisa que a gente tem que fazer para entrar nesse processo é pensar assim: tá, eu tô com fome, sentir aquela sensação. Primeira coisa, identificar se é fome ou se é vontade, que nem a gente conversou hum, ali. Aí depois me uhum, perguntar assim: por que que eu como? Porque eu tô com fome ou porque eu tô com vontade? Então, esse é o primeiro passo. E uhum. identificando isso já é quase.
vamos dizer, 70%. Depois, o que a gente tem que fazer? Quando eu quero comer? Então, tem que ter essa organização, mas quem faz essa organização pode ser eu mesmo. Eu vou achar a minha organização. Pode não ser a mesma do outro, mas eu vou achar a minha organização. Se eu quero almoçar as duas, não tem problema. Não precisa almoçar ao meio-dia. O importante é eu parar para almoçar. Então, eu vou escolher, mas é importante ter uma organização. Mesmo sendo essa liberdade, tem que ter uma organização. Né? Não precisa ser aquela coisa de tenho que comer ao meio-dia. Não tem problema. Se quiser almoçar às 2, não tem problema. Se quiser almoçar às 10 da manhã, não tem problema. Desde que eu pare aquele momento para almoçar, para comer. Sim. A outra pergunta que eu... Pode fazer. Não, que bom, Marise, que tu traz essa leveza, né? Não é algo rígido, metódico, né? Porque Mindful trabalha justamente essa questão de sem julgar, né? Sem criticar. A pessoa ela vai se achando da maneira que ela fizer, o importante é o resultado. Da maneira que ela chegou naquele resultado, é ela que vai descobrir. Que legal. Aí a outra pergunta que a gente tem que fazer no ciclo. O que eu como? Eu tô com fome. Eu já percebi que é fome mesmo. Então, eu vou comer às 2 da tarde. Vou almoçar agora. O que eu vou comer? Se eu selecionar muito, eu tô vendo que eu tô indo mais para vontade. Então, eu vou ser um pouquinho menos seletiva e vou ver dentro daquilo que eu posso fazer para não ser tão seletiva e não tornar uma vontade, em vez de fome. Para não correr o risco de comer mais. Sim. Aí depois eu tenho que perguntar, como eu como? Eu vou comer sentado? Eu vou comer de pé? Eu vou comer correndo, caminhando? Eu vou comendo no computador? Isso faz toda a diferença, eu comer sentado, eu comer em pé. É outras sensações, né? Outras sensações. Depois eu tenho que perguntar o quanto eu como. Aí, para isso, eu tenho que parar, prestar atenção, fechar os olhos um pouquinho, prestar atenção no meu organismo para ver, porque ele manda sinais quando eu tô com fome, o estômago manda sinal quando tá com fome pro cérebro e manda sinal quando tá saciado por cérebro. A gente viu ali que demora 20 minutos pro estômago avisar pro cérebro que tá saciado. Então eu já sei que eu tenho que esperar isso para ver se realmente eu preciso comer mais. Mas ele também avisa e a quantidade. A quantidade certa é quando eu saio da refeição sem sentir nada, assim, entre aspas, no estômago. Não chego a sentir aquele mal-estar, aquelas dores. Então, eu comi certo. Mais ou menos assim que eu tenho que trabalhar. Sim, e como pode a cultura... Olha, a Chay entrou. Beijo, Chay. A nossa professora. E como tem essa coisa cultural, né, Marise? Tem que comer até minha barriga ficar estufada, né? Como a gente carrega essa questão cultural, né? Sim. Olha só. A Fernanda botou bom ouvir sobre essa visão menos rigorosa. Acredito que assim é mais fácil de conseguir seguir uma alimentação mais equilibrada por mais tempo. Sim, com certeza, né? Porque coisas rigorosas a gente sabe que pode até ter um resultado positivo, mas a gente sabe que não dura muito, né? Vai ter que ficar sempre iniciando, voltando. Pois é, não dura, não vai ter uma disciplina porque vai se tornar pesado, né, Marise? Porque essa relação da comida, porque a gente vai comer a vida toda, né? Até o nosso último dia da nossa vida lá, seja com 90, 80, 70 anos, eu vou comer, né? No meu último dia a gente come. Então é importante ter essa relação da comida saudavelmente. Então não tem que ser nada rigoroso, justamente para eu conseguir manter. O importante é manter até lá, né? Sim, mas tu sabe, Marise, que eu acho que para muita gente, e até para mim, assim, muitos alimentos, eu no caso, eu via como ruins, assim, alimentos inimigos, né? Tipo brigadeiro. Assim. Eu adoro um brigadeiro, mas eu já estava vendo ele por N motivos, né? Até por me cuidar, minha taxa de açúcar, como inimigo, mas não é um inimigo, né? Não, eu posso comer uma colher. Por que eu preciso terminar o brigadeiro num dia só? Numa hora, num minuto só? Não preciso, né? Eu posso deixar ele 2 dias, posso fazer ele durar. É até melhor, porque no outro dia eu vou ter. Medo dele fugir, né? Vai fugir dali o brigadeiro, vai criar perna e sair correndo.
Não é muito bom eu saber que eu posso comer uma colherzinha do que saber que eu não posso, né, não comer. É muito melhor eu saber que eu posso comer uma colher de brigadeiro, por exemplo. Sim, que interessante, é tudo tu programar o teu cérebro, né? Parece, tu fala assim, me lembra a aula de PNL, assim, né? Da programação É, neurolinguística, bastante. Tem treinar, né? bastante, eu não sei se você trabalha com isso também, do TCC, da terapia cognitiva. Olha. Trabalha com isso também, Josi? Não, não. Eu trabalho, no caso, assim, nessas terapias que eu te falei, né? E na PNL, que eu fiz mais a questão, assim, de como falar com o interagente, né? Como Aham. não mostrar julgamento, né? Sim, combina bem, né? Pode ser uma terapia complementar também, para ajudar a pessoa nesse processo de mindful também, para o processo ser um pouquinho mais rápido, Sim. digamos assim, também auxilia bastante. Sim, muito, é muito interessante, porque no caso das terapias corporais que eu trabalho, muita gente vem com a questão da alimentação, né? Aham. Muitas pessoas vêm. Porque E eu digo aí, assim, ó, então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque, por exemplo, a ansiedade, não existe uma pessoa com zero ansiedade. Ansiedade sempre vai uh-uh. ter, porque a ansiedade é aquilo que nos faz levantar outro dia, é aquilo que nos faz, né, viver outro dia, viver no dia. Ah, daqui a uma hora eu vou fazer isso, então ela é boa. A ansiedade Uhum. é ruim é só quando ela se torna muito elevada, a ponto de nos trazer coisas negativas. Aí ela é ruim, mas na verdade a ansiedade é uma coisa boa. Exato, tu sabe que eu tava. Isso, tem que aprender. A gente tá fazendo um projeto, eu e os meus amigos, eu estudando também a questão das emoções, né? Que o autoconhecimento é tu entender as emoções, né, Marisa? Então, isso que tu Exatamente. falou é perfeito, porque até mesmo a raiva ela não é ruim. Se tu Não, a raiva é direcionar, boa. É, ela é boa, porque se tu não tem a raiva, tu acaba uma pessoa prostrada, né, sem exatamente. dinamismo, porque a raiva ela te movimenta, tu pode direcionar ela para uma atividade física, né? Em vez de Por isso que é direcionar a sem raiva, julgamento, exatamente. ó, aí em vez de direcionar a raiva, vai que raiva desse brigadeiro, né? Não, o brigadeiro ele é legal, ele só tá ali. Tu E isso disciplinar, de tu fazer, por exemplo, assim, tu fazer quando tu tá fazendo a comida, tu pensar coisas boas, positivas também na hora de fazer a comida, porque se tu faz a comida com raiva, ah, eu não gosto de cozinhar, mas eu tenho que cozinhar. uhum, Aí aquela comida já vai entrar toda ruim, toda negativa para a pessoa, né? Aquele tá. alimento já vai ficar na memória dela como negativo, e ela vai dizer que ela não gosta daquele alimento. Mas na Sim, verdade foi porque ela não queria nem fazer, nem fazê-lo. Na verdade, não é porque o alimento é ruim, é porque ela passou por um estresse negativo, né? Com aquele processo. Então, sim, se a pessoa vai cozinhar, ah, eu gosto, vou cozinhar com pensamento positivo, coisa boa naquela comida, prazeroso, aí aquela comida vai ter outra sensação bem diferente. totalmente. Isso que tu falou, Marisa, se conversa muito assim com vários estudos, o que é, né? Eu venho faz parte da minha verdade, porque tem um estudo, nosso corpo é todo água, né? É, 75%, né, Marisa? Então é muita água. E os alimentos, tipo, aquele doutor japonês, Nomoto, esqueci o nome dele, ele fez um estudo que quando qualquer atividade, inclusive a de cozinhar, né? Quando tu tá fazendo ali, tu tá pensando e tu tá transmitindo aquilo, né? transmite. E a gente Às vezes a comida pensa não dá certo, tu nem sabe por quê. Ah, mas eu segui os passos da receita, mas é porque tu pode ter pensado negativo. Tu nem te deu conta que foi por isso que a receita não deu certo. E às vezes, se tu faz de se novo a receita de uma outra forma, com o pensamento mais positivo, tu vai ver que vai dar, aí vai dar certo, vai dar certo. exato, porque esse estudo ele fez com água, né? Ele viu que conforme ele falava palavras negativas ali, né? Ficava falando, olha, para a molécula da água, elas criavam um formato, a Ah, sim. molécula, assim. Uhum. Então, a gente para cozinhar um arroz, para cozinhar uma A massa, mesma né? coisa. Tudo vai Essa ali relação influenciar. afetiva com a comida, desde o princípio, desde o início da preparação. Que interessante, Aí Marisa. só para Marisa, falar da última partezinha do ciclo, né? O quanto eu como e a última parte seria onde eu como, que faz diferença também. Eu como no onde sofá, eu como na mesa
eu como no lugar barulhento ou eu como no meu escritório, faz diferença, porque as emoções que a gente está sentindo do local também afetam. Se eu como no lugar Bah, barulhento, aquela refeição já acaba sendo ruim, né? Eu já acabo comendo rápido para sair daquele lugar, tudo já atrapalha. Se eu como no ambiente calmo, aí já é outra que já é bem diferente a sensação. que interessante. Aí já me veio assim, Marisa. Imagina quando a gente vai comer e tá assistindo aquele jornal assim que é sangrento, que é Exatamente. morte, que é tragédia e bomba. Que coisa ruim, né? Aí eu já fico depressivo e já acabo comendo mais do que influencia totalmente. Bah, que importante, que aula, Só Marisa. para Isso assim, a gente terminar, porque eu já vi que já tá acabando, né? é isso que eu ia te dizer. Nós temos 5 minutos. Tá. Eu vou só dar o checklist se as pessoas quiserem anotar dos processos de Tá, mágico. Tem o checklist que a gente faz para a gente ver se está no caminho certo. Então, o primeiro item que a tá. gente tem que fazer é, quando a gente tiver a refeição, seja café da manhã, almoço, janta, estou sentado, primeira coisa que a gente tem que ver. Estou sentado, eu vou responder sim ou não. Aí eu boto lá, estou sentado, sim. Então tá ótimo. A segunda parte, estou comendo rápido ou devagar? Então isso eu tenho Tô que me dar anotando. conta. Até a gente brinca assim, que tem que comer 20 vezes, 30 vezes, mastigar 20, Isso, 30 vezes, tem né? que investigar, né? Tem isso, né? Tem. A outra pergunta que eu tenho que fazer é: eu estou comendo de forma distraída ou eu estou percebendo cada comida? Eu estou comendo olhando o celular, eu estou comendo olhando a TV, ou eu estou realmente focado na comida, sentindo os 5 sentidos que a gente comentou, né? Ah, que A interessante outra, isso. a outra questão é: qual a minha intensidade da fome? Numa escala de 0 a 10, como é que eu iniciei a minha refeição? Com muita fome, com uma fome normal, que é normal eu iniciar com fome, mas também aquela fome exagerada significa que eu fiquei muito tempo sem comer, o que é ruim também. O que é ruim, né? Tem Prejudica que ali comer, todo. porque eu vou Uhum. comer, eu vou acabar comendo demais, né? Hum, Então eu tenho que comer com aquela fome, mas uma fome normal, aquela sensaçãozinha boa de fome, né? Nada exagerado, isso que eu tenho que cuidar também. O outro item é: uhum, estou fazendo muitas tarefas ou estou com foco na refeição? Aí vou fazendo meu uhum. checklist. A última, Sim. meu estômago está roncando, e como é que eu estou? Eu estou chateado, estressado, cansado, ansioso? Hum. Esse checklist Tudo na hora uma da auto, refeição. sim, tudo uma autoobservação, né? Desde o primeiro Exatamente, até o último item. Se exatamente. observar e estar ali presente na alimentação. Exatamente. E se eu puder, eu comi o prato, e se eu puder esperar 15 minutinhos antes de eu querer repetir, não tem problema repetir. Mas espera uns 15 minutinhos para ver se realmente eu vou querer repetir. Isso é muito importante. Uhum. Olha que interessante, Marisa. Para não ser aquela vontade, em vez da fome ser só a Exatamente. vontade. Para dar esse tempo do corpo responder para o cérebro e eu ter essa consciência. Sim. Então dá para a gente observar que é tudo um processo, né, Marisa? Desde o É. início, né, do restaurante que tu escolhe comer, ou do mercado, ou a receita que tu vai fazer, tem toda uma E construção, né? Essa principalmente, relação. como eu vou naquele lugar, como eu estou indo no supermercado, como eu estou indo na padaria com raiva, eu estou indo bem, tranquilo, eu estou indo triste, isso faz toda a diferença. Como eu estou indo para aquele lugar, já inicia desde aí. Com fome, né? Que nem tu falou Com ali, a fome, diferença de ir numa padaria com fome, num supermercado com fome e de ir num restaurante, num mercado satisfeito, né? Já fez ali a refeição e vai ali só para comprar o mantimento, sem estar, né, exatamente. apavorado com fome. Que Que nem precisaria interessante. ter comprado. Marise, já vai acabar. Tá me dando o Instagram aqui. Adorei a aula. Gratidão a Agradeço. todos que estavam aí. Queria Deixar tu agradecer encerrar. a presença da Fernanda, da Graça, da Ana, que entraram aí, do pessoal da Mirtes, que entrou aí. Agradecer a presença. Agradecer a ti, Marise, por tu te dispor a dar essa aula para nós. Tá? Um feliz Estou sempre domingo. disposta.